Olá, queridos estudantes. Hoje falaremos sobre o gênero víbrio, especificamente 3 espécies dentro desse gênero relacionadas à microbiologia dos alimentos. Bom, o primeiro que nós falaremos é o Vibrio choleriae, da família Vibrionaceae, é gram-negativo e é um bacilo que contém um flagelo, então ele é móvel. Eles fermentam glicose, mas diferentemente dos integrantes da família Enterobacteriaceae, que estão relacionados com os coliformes e indicadores de contaminação fecal, eles não produzem gás, tá? Existem 10 espécies dentro do gênero Vibrio que são patogênicas ao ser humano. A cólera tem-se como a Índia, onde teve registro dos primeiros casos, e de lá foi espalhando por outras regiões. Tem-se registrado cerca de 7 pandemias relacionadas à cólera em diferentes anos, desde 1817, sendo que as ocorrências de 1992 podem ser consideradas como a 8ª pandemia, saindo da Índia e Bangladesh, passando para Paquistão, Nepal, China, Tailândia, Cazaquistão, Afeganistão e Malásia. Bom, a incubação do Vibrio choleriae é bastante variável, de poucas horas até cerca de 5 dias, e o afetado pode conter ou não sintomas. Pode ocorrer uma diarreia moderada ou, em casos mais graves, uma diarreia tão profunda em que chega à evacuação de 1 litro de fezes por hora, levando a um colapso do sistema circulatório pela grande perda de volumes de líquidos e até a morte, tendo como indicação de terapia, óbvio, que é com acompanhamento médico, reposição de fluidos e antibióticos. Esse Vibrio choleriae, ele entra no sistema por via oral até chegar, vence a acidez estomacal, ou seja, ele tem essa capacidade de sobrevivência, atinge o intestino delgado e produz uma exotoxina, e ela vai atuar nas vilosidades do intestino, alterando o sistema de transporte de íons que ocorre em todas as membranas. Então, daqui vai ter uma disfunção nesse transporte de íons e, consequentemente, vai ter uma perda muito grande de líquidos, causando diarreia e alteração do balanço geral dos eletrólitos no corpo. Aqui uma imagem mostrando exatamente o que são essas vilosidades, tá? A ingestão por via oral de uma água ou alimento contaminados vão fazer com que os víbrios eles cheguem às vilosidades do intestino, e ao se aproximar dessas vilosidades é liberado a exotoxina, que vai fazer uma modificação nos componentes eletrólitos e, consequentemente, perda maior de água, aumentando o nível, o volume das fezes, causando uma diarreia bastante pronunciada. A cólera, ainda existe de forma endêmica em várias regiões, como na Índia, em países da África e da Ásia. O reservatório natural é o homem, e existe, porém, o ciclo de transmissão principal é homem, ambiente, ambiente, homem, o homem, ambiente, alimento, o homem, tá? E os surtos, eles acabam, a maioria deles, tendo uma associação com alimento. Então, o alimento nesse meio acaba sendo contaminado, o alimento e água. É uma bactéria que sobrevive a longos tempos em água do mar, de 7 até 25 dias, e em frutos do mar, de 45 dias, dependendo da temperatura de armazenamento. Então, as principais categorias de alimentos que têm uma maior tendência a apresentar Vibrio choleriae são os relacionados a alimentos de origem marinha. Aqui uma imagem com os países que relataram, né, os que estão achurados, ou seja, com a linha laranja, eles são
os países que relataram cólera em 2015, enquanto que os todo em laranja sólido, né, são os que relataram cólera entre 2010 e 2014. Nós verificamos exatamente que são mais países da Ásia, países da África e alguns da América Central e o México da América do Norte. Como medidas de controle básicos para evitar a cólera, nós temos a infraestrutura, o trabalho para melhorar ou implantar a infraestrutura de saneamento básico, boas práticas de higiene pessoal, prevenção de recontaminação no pós-processamento, tá? Que evita, são métodos de prevenção, medidas de controle bastante difundidas que não vão servir apenas para prevenir a proliferação de Vibrio choleriae, mas também de muitos outros micro-organismos, assim como a medida de controle de cocção adequada, ou seja, de cozimento na temperatura e pelo tempo adequados, tá? Principalmente no caso do Vibrio choleriae, em relação aos alimentos que são de fonte marinha. Outra espécie dentro do gênero Vibrio bastante importante é o Vibrio parahemolyticus, que é também um bacilo gram-negativo não esporulante, também tem um flagelo e é anaeróbio facultativo, com temperatura ótima de 37 graus. Ele tem uma característica que o diferencia por precisar de uma concentração de cloreto de sódio em uma concentração ótima de 3%, e ele consegue crescer até 8%, mas não consegue crescer em alimento que contém uma concentração de 10%. Então, ele necessita de cloreto de sódio para melhorar e para conseguir se desenvolver, porém, dá um limite. Cresce em pH de 5 a 11. Quando eu digo concentração de crescimento de cloreto de sódio, é o ambiente em que ele está, já que esses víbrios eles são muito comuns em ambiente marinho, que contém uma quantidade de sal mais elevada do que outros ambientes, como o solo. Então, eles têm essa adaptação para ambientes com maior concentração de sal, ou seja, um ambiente mais salino. Ele tem baixo tempo de geração, então rapidamente se reproduz, ou seja, relembrando o que é o tempo de geração, é aquele tempo necessário para a população dobrar. Uma célula virar 2, 10 virar 20, 100 virar 200, 1 milhão virar 2 milhões, tá? Então, alimentos contaminados armazenados sob refrigeração em parâmetros inadequados, ou seja, está com uma temperatura não adequada para caracterizar como refrigeração, em curtos períodos de tempo, pode gerar uma proliferação muito rápida e o aumento da quantidade dessa bactéria de forma muito rápida, já que ela tem um tempo de geração muito baixo em relação à grande maioria das bactérias patogênicas. Ela é relativamente frágil, pois ela tem alta sensibilidade à desidratação e ao calor, como por exemplo, ostras em temperatura de 60 a 80 graus por 15 minutos já são suficientes para eliminar o Vibrio parahemolyticus. E ela, como nós já falamos, ela é classificada como halófila facultativa, ou seja, ela é uma bactéria adaptada a um ambiente com uma certa quantidade de concentração salina, tá? Mas também consegue sobreviver em outros ambientes. Porém, a concentração, o ambiente que contém uma concentração maior de sal favorece um crescimento mais efetivo e mais rápido. Alimentos contaminados como peixes, crustáceos e moluscos podem ser uma fonte de contaminação e causam gastroenterite branda, na maioria dos casos, durando os sintomas de 2 a 3 dias, além de diarreia, câimbras abdominais, náuseas, vômitos, dor de cabeça, febre baixa e calafrios. Nos casos mais severos, pode causar disenteria, assim como Shigella e também algumas cepas de Escherichia coli, tá?
O tratamento é através de antibióticos, o período de incubação, ou seja, para iniciar os processos que vão levar os sintomas após contaminação é de 4 a 96 horas e pode ocorrer infecção não só no intestino, mas também em outras partes do corpo. Por exemplo, já foi registrado presença desse víbrio em feridas nas extremidades dos olhos, ouvidos e sangue. Raramente você encontra algum caso em alimentos de água doce ou na própria água de um lago, que seja de água doce, tá? Ela é encontrada basicamente em água do mar ou em peixes e frutos do mar. E a quantidade para infecção é alta, a quantidade de células é necessária de 10 a quinta a 17 unidades formadoras, relembrando que são as unidades formadoras, são cada bolinha desta daqui na análise. Então, uma bolinha dessa daqui, ela contém milhares de células de víbrio, tá? Ou de qualquer outra bactéria. Então, isso daqui é uma unidade formadora de colônia. Como a gente não tem que saber quantos exatamente tem uma colônia, então a gente conta por unidade formadora de colônia. Os surtos, eles estão relacionados ao consumo de alimentos marinhos crus ou parcialmente cozidos, como sushi, camarão, caranguejo, molusco, entre outros. Produtos com medidas de controle. Para produtos de origem marinha, é necessário fazer o cozimento na temperatura e tempo ideais, refrigeração e congelamento nas temperaturas corretas e de forma mais rápida possível para evitar que esses alimentos estejam em temperatura apropriada para a sua proliferação. Se houver cepas patogênicas no meio desses víbrios, pode ocorrer formação da hemolisina, e essa hemolisina, que é uma toxina, ela não é tão frágil quanto outras toxinas, então ela não perde sua atividade com aplicação tão facilmente com aplicação de calor ou com resfriamento. O último víbrio que nós iremos ver é o víbrio vulníficus, que é gram-negativo, é um bastonete, ele é halófilo também, tem a temperatura ótima também de 37 graus, um tempo de geração extremamente curto, de 22 a 30 minutos, então ela duplica sua população a cada 22 ou 30 minutos, como habitat natural, também o ambiente marinho, que é característico do gênero víbrio. E por serem contaminantes naturais de alimentos de origem marinha, isso acaba dificultando a prevenção do controle desse víbrio, dessa espécie de víbrio, nos alimentos que são consumidos crus, tá? Ele é considerado, essa bactéria é considerada um dos patógenos com maior poder de invasão e de mortalidade no ser humano. Existem duas vias em que essa contaminação pode ocorrer no ser humano, tanto por ingestão dos alimentos, como por infecção de um ferimento, tá? No caso de ingestão, principalmente relacionado ao consumo de ostras que foram criadas em um ambiente em que havia contaminação de víbrio, tá? Pode ocorrer septicemia e gastroenterite, assim como alguns sintomas que são diferentes das gastroenterites naturalmente existentes e comuns nas doenças transmitidas por alimentos. Ela pode causar febre, que não é tão comum na grande maioria das gastroenterites, calafrios, náuseas e hipotensão, ou seja, a diminuição da pressão. A segunda via de entrada do micro-organismo do víbrio vulníficus no corpo humano é por lesões da pele, desde pequenas lesões até uma picada de um inseto até grandes ferimentos, tá? Então, há uma mordida de um animal marinho, um corte que você teve com o tecido, e esse tecido é utilizado para manipular
frutos do mar e esse fruto do mar estava contaminado, então tudo isso pode levar a ser contaminado através de uma lesão. Causa dor intensa, eritema, edema no local da ferida e pode levar a lesões e vesículas, causar febre, calafrios. Parte das lesões podem chegar a necrosar e essa necrose pode invadir o músculo esquelético e a mortalidade pode chegar até 43%, dependendo, óbvio, da saúde e do nível do tratamento aplicado. Aqui algumas imagens. E como medidas de controle, para a gente finalizar, evitar o consumo de alimentos marinhos crus em épocas que estejam com temperaturas entre 13 e 22 graus ou um pouco mais alta, que favorece o desenvolvimento do vibrio vulníficos, refrigeração de pescados e frutos do mar logo após o processo de pesca, em temperaturas abaixo de 5 graus Celsius até o momento do consumo. Pode ser realizado o tratamento com diacetil, na concentração de 50 partes por milhão. Aquecer esses tipos de alimentos que são mais favoráveis e mais prováveis de serem contaminados por vibrio vulníficos a um aquecimento a pelo menos 50 a 70 graus e prevenir a infecção de feridas. Aqui algumas referências, envie suas dúvidas e até a próxima aula.